Carlos, que tem que ser o Alberto Valentim, tudo bem, parabéns pra eles, tá tudo certo. Mas não aguento os caras dentro do vestiário. Porque cobrinha tem que ter medo de cobrona. E hoje no Palmeiras só tem cobrinha dentro do vestiário. Tem que ter uma cobrona. Essa é a minha opinião do Palmeiras, do jogo que eu vi. Entendeu? Obrigado por você estar aqui, Lucha. Um abraço, um prazer estar com você aqui, Veloso. Tá até falando com o Veloso aqui. Seu jogador? Não, eu teimava que o Veloso tava no gol no jogo de 93. Eu falei, mas Veloso, você agarrou. Era o Sérgio. Aí eu falei, não, professor, foi o Sérgio, eu brigando que não era. Tá vendo? Você já não confiava no Sérgio, tá vendo? Ô, Sérgio, pelo amor de Deus. Toninho Cecílio, monstro sagrado, nosso amigo, parceiro, treinador, zagueiro, um baita cara, obrigado pela sua presença aqui. Vamos falar muito do Palmeiras, porque eu acho que nós três jogamos no Palmeiras. O Luxemburgo é um dos maiores técnicos que o Palmeiras já teve. Se o Palmeiras quer fazer reformulação com o treinador, faça na base. Eduardo Batista não tinha condições de ser treinador? Tinha, Veloso, que nós falamos aqui? Boa tarde. Sem dúvida, o Palmeiras já passou dessa fase de fazer experiência, né? Já teve uma experiência ruim com o Eduardo Batista e agora com o Roger também, né? Você quer colocar a matéria? Já vamos fazer pergunta para o Luxemburgo. Antes da matéria, vou perguntar para você, Luxa, e está todo mundo... o questionamento da mídia brasileira hoje, ou até mundial, coloca Felipão, você, Abel. Abel já falou não. Certo? Certo. E o que o Acais falou para você hoje às 11 horas da manhã? Eu falei com o Acais hoje às 11 da manhã, vindo aqui para a Band, e ele disse que o Filipão teve duas propostas concretas, do Egito, que ele já descartou, e da Coreia do Sul. Existe uma grande possibilidade dele assumir a seleção da Coreia do Sul. Então, pera um pouquinho. Será que não está na hora de vocês pararem de escutar aí o Alexandre Matos? Ou o Alexandre Matos ter humildade suficiente e vocês, conselheiros do Palmeiras, entender que está na hora do Luxemburgo assumir o Palmeiras? Você teve proposta ou não? Alguém conversou com você sobre isso? Não. Não. Pode seguir? Eu tenho que... Não, pode falar o que você quiser. Assim, não tive proposta nem do Santos, nem do Palmeiras. Então, meu nome é no Santos, no Palmeiras... para lá e para cá, toda hora que sai um treinador, meu nome entra sempre na É o primeiro a entrar. A discussão que tem acontecido no futebol brasileiro, Neto, ela procede no sentido, depois da Copa do Mundo que nós perdemos aqui, criou-se o treinador ultrapassado pela derrota da Copa do Mundo aqui, que esperávamos todos ganhar. E aí que nós começamos a discutir, e eu tenho discutido isso, o novo e o moderno. O que é novo e o que é moderno. Que uma diferença? A diferença é muito grande. Não é grande? Muito grande. Tá. O futebol não é novo. Moderno é a estrutura que você cria para que você tenha uma estrutura de empresa melhor, para que o teu atleta entre em campo melhor preparado, entre melhor informado, entre tudo melhor. Só que essa modernidade que as pessoas estão falando, eu já corro atrás dela há 500 anos, porque os centros de treinamentos todos, praticamente aqui no Brasil, foram todos começados por mim. Você começou com o Cruzeiro, você começou com o Santos, Palmeiras, tudo foi você que começou. Porque sempre eu entendi que ali é que a coisa tem que... A estrutura que a Europa ganhava da gente era aí. Tá. Além do dinheiro, o poder econômico, era a estrutura que eles tinham. Então eu comecei a criar o centro de treinamento para ter uma melhor qualidade de trabalho. E a tecnologia também. Por quê? Porque eu entendia que a tecnologia chegava em tudo quanto era lugar, mesmo no futebol. Então eu fui agora, trabalhei, pode falar aqui na Fox? Pode falar na Fox, eu acompanhei você na Fox. E aí eu peguei aquela mesa tática. O Theo José, quem pagava quanto? O seu Theo? Porque o Theo tem uma jiboia. O Theo tomou vinho pra caramba. Vinho bom, né, Theo? Cara, né, Theo José? Theo tomou vinho bom pra caramba. Muito caro. Aí, peguei aquela mesa tática. Pô, cara, eu trabalho com mesa tática. O primeiro programa que teve de software de futebol, de coisa, foi eu que trouxe futebol em 93, 94. Eu vejo os caras falando isso como se fosse uma coisa moderna. A estatística que tem os analistas de desempenho hoje, também, antes de 93, 94, eu já fazia um quem é quem, como auxiliar do Lopes, em 80, 81, anotando tudo que acontecia. Eu cansei de mandar meus assistentes filmar os jogos dos adversários, para poder ter tudo isso aí. Então, nada que tem aí, para mim, é moderno. Eu já conheço. Mas sou aberto à modernidade. Tá certo? As pessoas têm que entender que existe uma diferença de você ser experiente ou ultrapassado.
Experiência é a vida. Acho que a palavra ultrapassada é muito forte para as pessoas, para qualquer significado. Mas a experiência, você hoje, Neto, você hoje está muito melhor do que antes. Verdade. Por quê? Porque você está mais experiente. A vida te dá essa sabedoria, tá certo? Então, vamos falar assim, um jornalista, vocês, tá certo? É mais experiente, mais velho e mais experiente. O médico, ele é mais experiente, mais sábio, porque ele já operou tanto. O advogado, tantas tribunas, então ele é experiente, mais sábio. Então, a experiência te traz sabedoria. Alguns equívocos que você cometeu como jovem, você não comete com a experiência que você de viver aquilo. Então, eu sou experiente e preparado com tudo que tem de moderno aí para exercer a minha profissão. Agora, esse espaço de ser experiente ou moderno, eu posso ser um jovem advogado e ser muito bom. Você pode ser um jovem jornalista e ser muito bom. Lógico. Tem espaço para todo. O que não pode é execrar a pessoa, rotular pessoas e dizer que os espaços ficaram acabados por causa disso ou daquilo, entendeu? Você tem toda a razão. É um negócio assim que as pessoas têm que discutir. Eu me sinto Eu discuti com a minha filha ontem sobre isso. Eu discuto com a minha neta, hoje que eu tenho neta, né? Eu falo pra ela, vem cá, esse negócio que você sabe mexer aí, eu já mexo há muito tempo, hein? Mas não sabe quanto é 3 vezes 3. Mas não sabe quanto é 4. Não, mas aí na cabeça não sabe quanto é 7 vezes 7. É verdade. Então é o seguinte, daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas pro Luxemburgo, não é querer colocar o Luxemburgo lá. Minha opinião é que ele tem que ser o técnico do Palmeiras. Isso é uma opinião minha, treinador. Eu prefiro treinador do que técnico. Aí o Toninho, vamos conversar com o Toninho, vamos conversar com o Veloso, 455 jogos com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras, na minha opinião, só vai ter jeito quando tiver um treinador com a estrutura que tem o Luxemburgo. Essa é a minha visão, coloca a matéria aí. Como fazer um Lucas Lima jogar bola, e você também deu uma entrevista que eu vi, a entrevista, e sempre acompanho você, que você colocaria o Felipe Melo de zagueiro, por quê? Ai, você está me acompanhando mesmo. Lógico que eu tô. Essa foi boa. Porque um jogador como o Lucas Lima, quanto mais distante do gol, pior ele fica. Quanto mais próximo do gol, melhor ele fica. Então eu tenho que criar uma situação em que ele, a função dele de marcação seja até um limite, e todo volante que passar para jogar, ele vai jogar sempre nas costas desse volante, porque se o volante fosse muito bom, por isso que eu botei os caras... Ele enfrenta os zagueiros. Ele vai enfrentar zagueiro, vai encontrar zagueiro. Djalminha que eu botava. Por quê? Porque a distância do gol para esses jogadores, você sabe do que eu estou falando, você. Imagina você vir na tua intermediária. Não, eu nunca fui. Eu só ia para de Miguel. Então o que ele vai vir? Até a linha central ali, negociar um pouquinho. Ele tem que funcionar para ele ser o cara que a hora que a bola bate na cabeça dele, ele tem que encontrar a frente. O Ganso, esse jogador, é um crime esse jogador, tá certo? Tá. Não, as pessoas não botar. O campo pro Ganso tem que ser de 10 metros. Tá. Imagina só, o Ganso, quando tiver todo mundo na entrada da área, ele vai ser o único jogador que vai conseguir ver aquele buraco que só ele pode ver. Só ele pode meter a bola. Mas ninguém. Então, para que você vai botar um moderno lá para buscar a bola do volante? Alex, Ganso, Djalminha, botar esses caras saindo na direita, saindo na esquerda, marcar volante, que não sei o quê, não vão jogar, cara. Então o Lucas Lima, eu acho ele um bom jogador. Ele é um excelente jogador, ele tem tudo que tem que ter pro meia que joga ali na frente. Ele enfia a bola, ele mete bola. Mas ele tá mal posicionado. Mas ele vem muito atrás. Muito atrás, o gol fica muito distante para ele, o espaço para ele correr é muito longo. E para ele vir aqui atrás, para chegar lá na frente, o time tem que chegar junto com ele, com a velocidade dele. Se o time não chegar, ele está morto. Está morto, vai encontrar quem? Tem que ter essa posse de bola. O Felipe Melo, quando você fala assim do zagueiro, por quê? Porque você falou isso. Falei. Não vou mudar, porque hoje o Palmeiras me quer. Nessa aí, o Cuca colocou ele como zagueiro e ele não foi bem. Mas você não pode colocar no jogo, você tem que treinar e preparar o cara. Sim, ele estava jogando com 3 zagueiros, ele era um dos zagueiros. Mas o Luxemburgo tá certo, você botou 45 minutos. 3 zagueiros. O conta é o seguinte, isso é minha análise de técnico, aqui tem 2 jogadores, 4 ex-jogadores, né, comigo. Você jogava mais que o Júlio. Aqui. De lateral sim. Como lateral sim. Como lateral sim. Como tecnicamente não. Como meia não. Como tecnicamente não. Não. Lateral. Você marcava muito mais que ele. Pergunta pra ele. Quando um dia pergunta pra ele. Então vamos saber se. Você leva o Gil. Aí não. Deixa esse quieto aqui. Acontece o seguinte, por exemplo, você vê o futebol hoje. Hoje você corre 13, 14 quilômetros por jogo. Meio campo. É isso? É isso. E ações de intensidade, tem que falar, 13, 14 km por jogo, e tem as ações de intensidade.
você tem que fazer 50 ações de intensidade no mínimo, que são aqueles piques de 20 metros, no mínimo... Essa é a intensidade que você quer dizer que eu tenho que dar o bote para roubar a bola com o volante. Você tem que fazer ações de intensidade, são no mínimo 20 metros, 15 a 20 metros, intenso, 50 ações. Se você tiver 7 jogadores correndo 14 quilômetros por jogo e 7 atletas com ações de intensidade de 50% para cima, você está pronto para ganhar o jogo. Se tiver qualidade, você está pronto para ganhar o jogo. Esse é o percentual que você tem hoje. O Felipe Melo, ele não consegue carregar o tamanho dele, o peso dele, para fazer essas ações todas. Ele é lento. Então o que acontece? Ele gasta no jogo pelo tempo de correr. Ele corre muito. Ele se dedica ao jogo. E as ações de intensidade. Agora, quando você pega... Você tem tanta razão, porque ele tem 31 jogos, 16 cartões amarelos. Quando quem toma cartão amarelo chega atrasado. Porque ele já é cansado, chega atrasado. Tá então, certo. quando você tira ele para correr 14 quilômetros, ele passa a correr 7 ou 8, ele vai produzir mais. Passa a ser 25 ações de intensidade e não 50, porra, mudou tudo, cara. Tá. Aí ele tem... combate direto bom. Tá. Ele é combate direto bom. Ele tem passe bom. Roubada de bola e saída de bola boa para iniciar um contragolpe. Tá. Tempo de bola. Você vai adaptar ele ali atrás. Ah, mas o Rincon não era volante. Falei, negão, vem cá. Vou botar você de volante. Tá maluco, prof? Aqui passa com tu cabeça? Tá maluco? Eu falei, tá bom, negão. Tu é um grandão desse tamanhão aqui. Porra, vou botar você de frente pro campo, correndo de frente, olhando pra todo mundo. Virou o melhor volante da história. Léo Lima também. Léo Lima. Então, cara, são coisas que você tem que explorar a melhor qualidade do cara, onde ele pode produzir, não o que você quer, é onde ele pode produzir melhor. Essa é a grande virtude nossa, entendeu? Veloso, pergunta pro Você acha então que ele tem que se adaptar, o próprio Felipe Melo tem que se adaptar a essa nova função? Se ele quiser. Se ele não quiser, aí passa a ser um problema dele disputar o espaço. Olha só como é que futebol é. Espaço com o outro volante. Claro, é isso aí. Você Porque aqui, no meio ele não está conseguindo você aqui tem tudo para você render, tá? Para você crescer. Vai depender de você. Você tem saúde, qualidade, condição técnica, tudo você tem para jogar. Tamanhão para jogar. Tô certo? Você que foi zagueiro? Você colocou o Martinez uma vez de zagueiro também. Agora, aqui no meio campo, eu acho que falta alguma coisa para você dentro das coisas que acontece no futebol aqui hoje, não que ele vai funcionar. Dentro das coisas que acontece no futebol aqui, essa ocupação fica meio aposenta. Tu vai ter que brigar pelo outro setor. Agora, vamos lá. Eu não consegui colocar o Felipe ou o Manel ou o Pedro Joaquim naquela função ali. Eu vou montar um volante, o Felipe Melo, jogando como primeiro volante, jogando com 2 meias do lado, que são jogadores de meio campo, que nem joga o Real Madrid, que nem jogou a Alemanha aqui, jogar com um volante, 2 meias, onde esse espaço ele só vai ser de preenchimento por trás e não de caça, também pode jogar. Porque ele vai ficar como primeiro volante com 2 meias e 3 atacantes, entendeu, Leandro? Então o técnico tem que ter essa sabedoria de tentar explorar o máximo a qualidade do jogador. Eu não estou falando que eu quero ir Palmeiras, não recebi proposta, não tem nada disso. Estou falando de futebol e coisa que você falou, eu já falei há um tempo atrás. Você já falou um tempo atrás, pode fazer uma pergunta para o Luxemburgo. Eu quero fazer a pergunta, é claro, explorando a sua experiência, né? E é claro, como o Toninho trabalhou com você também, eu sempre disse que foi o melhor treinador que eu tive. Agora, qual a análise que você faz, Vanderlei, do Palmeiras? Porque nós vimos aí na matéria, gastou mais de 160 milhões. Trocou sempre de treinador, o Gagliotti já vai para o 5º treinador, vai ter que contratar outro, será o 5º dessa gestão que tem 1 ano e meio. Então, o que você, na sua análise, detecta de problemas? Você acha que o vestiário é que precisa ser melhor comandado pelo treinador? E às vezes a gente percebe até que tem alguma ingerência por parte da direção? É difícil. Ainda, desculpa, e só complementar é o seguinte: como não tem treinador, você pode sim, na minha opinião, isso é opinião minha, se tivesse treinador, tudo bem. Você está preparado para levar o Palmeiras a ser campeão da Libertadores? Deixa eu te falar. Porque não tem treinador lá. Você é 5 vezes campeão brasileiro. Não tem treinador lá. Se eles vão querer contratar você ou não, é difícil de longe você detectar o ambiente de vestiário, o que está acontecendo, é muito difícil de longe você detectar. Só de perto é que você detecta essa coisa, né? O que eu venho falando ao longo do tempo, né, e tem espaço para todo mundo no futebol, existe espaço para todo mundo, para o diretor executivo, para o gerente, para o treinador jovem, para o treinador mais experiente, existe espaço para todo mundo, desde que todo mundo se respeite e se adapte a uma situação que tem que ter. Eu continuo com a minha cabeça que vestiário e time pertence a
referência técnico. Ponto. Isso é um ponto que tem que ser. O jogador de futebol só respeita a uma pessoa, que é o técnico. Era isso que eu queria saber. A partir do momento em que o técnico não tiver o respeito dos jogadores, acabou o time. Não vai. O diretor de futebol, o supervisor antigo, ou o gerente, que é o Toninho, que trabalhou comigo, ele vai ser meu interface junto com a diretoria para me dar todo apoio para o que vai acontecer. Então, são situações que de equilíbrio de gestão de pessoas. Eu acho que, sem criticar a ninguém, a gestão do técnico futebol ficou hoje em 3º ou 4º colocado dentro do processo de futebol. E quando tem que ser o 1º colocado. Porque o time de futebol passa pelo técnico, as contratações passam pelo técnico. Quem vai fazer as contratações, a mim não me diz respeito. Mas eu quero o Toninho, eu quero o Pedro, eu quero o Joaquim, eu não quero o Manel, o João ou o Antônio. Eu tenho que montar a minha equipe, você tem que correr atrás. Então, essas coisas todas precisam se ajustar de novo. Essas coisas todas que chegar dentro do futebol precisam se ajustar de novo para que as gestões sejam bem feitas, entendeu? Eu vou fazer o merchan aqui, daqui a pouco a gente fala com o Toninho, a gente fala também com o nosso querido Luxemburgo. E você... Quero uma de graça. Não,